Romanos capítulo 7 vai nos mostrar, Paulo, ele vai falar a lei e a graça. Como já falei anteriormente, antes de ter vindo a lei, o pecado já estava no mundo, o pecado já estava no homem, o pecado já estava se manifestando no homem. E o homem só entendeu que ele estava debaixo do pecado quando veio a lei. É isso que Paulo ele está querendo aqui apresentar. Então, existe uma questão também da lei moral, né? Quando o homem pecou lá no Éden, até Êxodo 20 não havia a lei. Então, o homem estava debaixo do pecado. Mas, até então, não existia lei. Então, a lei veio mostrando os nossos pecados. É o que Paulo ele apresenta aqui, que o homem, quando ele descobre a lei, tem o conhecimento da lei, ele morre. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ele pode dizer, ele morre agora, ele sabe que ele está debaixo do pecado pela questão da lei. Por isso que nós precisamos da graça que há em Cristo Jesus para nos trazer vida, porque o homem está morto pela questão da morte do conhecimento da lei. E aí Paulo vai dizer aqui, aí pode ser que você está ouvindo agora e falou, poxa, mas você é contra a lei? Não, de forma alguma que eu sou contra a lei. Né? É o que Paulo vai dizer, que a lei é boa. A lei ela é boa, só que a lei ela mostra os nossos pecados. E uma coisa que a lei não consegue fazer, a lei não tem força, é justificar o homem diante de Deus. Então o versículo 7 diz assim, o versículo 1. Diz assim, não sabeis vós, irmãos, pois o que falo, o que conhece a lei. A lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Então, Paulo está dizendo aqui que o homem vive enquanto ele não conhece a lei. Né? Então, sem o conhecimento da lei, não há, vamos dizer assim, quando não há conhecimento da lei, não mostra os nossos pecados. Mas o homem está debaixo da transgressão, está debaixo do pecado. Por exemplo, a mulher está sujeita ao marido enquanto ele vive e está ligado pela lei. Mas morto o marido, está livre do casamento, de sorte que vivendo o marido, será chamado adúltero e unir-se a outro homem, e se o marido morrer, está livre da lei. Assim será adúltera, e se viver e se casar com outro marido. Aí o versículo 4, ele responde de todos esses versículos que eu li. Assim, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro aquele que ressurgiu entre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Então Paulo faz aqui uma comparação de um casal. Enquanto ambos estão vivos, eles estão ligados pela lei. Caso eles venham se separar, que não seja separação por morte, eles estão debaixo de adultério. É isso que Paulo está querendo mostrar. Então, morrendo ambos, o homem ou a mulher, eles estão livres para casar com qualquer que seja, né? E eles não vão estar debaixo de adultério. Então aqui Paulo está dizendo aqui, aquele que não tem o conhecimento, quando ele passa a ter o conhecimento da lei, ele morre. Né? E agora como é que o homem faz para ser ressuscitado disso?
quando se manifesta Cristo em nós. Diz assim o versículo 5, ó, o versículo 5. Quando estávamos na carne, nas paixões dos pecados, ressaldas pela lei, operava em nossos membros a fim de darmos fruto para a morte. Então Paulo está dizendo, ó, quando nós estávamos ressaldos pela lei. Por quê? Porque ele vai dizer aqui que a lei, ela mostra os nossos pecados. Ela mostra que eu sou adúltero, ela mostra que eu sou infiel, ela mostra o pecado. Ela mostra. Aí o versículo 6 assim, ó, mas agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que antes nos prendia, a fim de servirmos em novidade de vida e espírito, não na velhice da letra. O que diremos, pois? A lei é pecado? Aí ele responde, de modo nenhum, a lei não é pecado. O que a lei vem fazer? A lei ela vem mostrar os nossos pecados. A lei é boa, mas eu não conheci o pecado, senão pelo intermédio da lei, pois eu não conhecia a cobiça, se a lei me dissesse que não cobiças. Então, entendendo aqui que Paulo está querendo dizer, nós só passamos a conhecer o pecado quando nós conhecemos a lei. Por quê? Porque até eu conhecer que se adulterar é pecado, pela lei, mas o homem não vai deixar de o pecado estar se manifesta em nós, mas que vem o conhecimento do pecado através da lei. O versículo 8. Ao pecado, porém, tomando ocasião pelo mandamento, que operou em mim todo tipo de desejo e cobiçosos, pois sem lei eu estava morto no pecado. Então, quando Paulo está dizendo que ele está morto, porque ele conheceu a lei, porque agora, a partir do momento que ele conheceu a lei, ele está morto pela questão do pecado. Outrora, eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que era para a morte. Pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. O versículo 12, lembra que eu falei que a lei é santa? A lei é boa. Portanto, a lei é santa. E o mandamento santo, justo e bom. Não é que o que Paulo está querendo dizendo aqui? Que a lei é boa. A lei é boa. Só que a lei, ela vem mostrar os nossos pecados. A lei ela vem mostrar as nossas mazelas. A lei, ela vem nos condenar. A lei, ela vem mostrar os nossos pecados. Por isso que agora, amados irmãos, nós precisamos da graça que há em Cristo. Porque a lei, ela não tem força. Por isso ele vai dizer, ó, portanto, a lei é santa. E os mandamentos é santo, justo e bom. Versículo 13. Logo tornou-se o bom em morte para mim. De modo nenhum. Mas o pecado, para mostrar o pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que os mandamentos e o pecado fizerá exclusivamente maligno. Versículo 14. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vivendo como escravo do pecado. Eu faço, não entendo, pois o que eu quero, isso eu faço, mas não quero, eu já faço. O que Paulo está querendo dizer? Ainda que eu queira fazer o bem, eu não faço. Ainda que eu procuro fazer o bem, eu não consigo fazer. Por quê? Porque o que está em mim, pela questão do pecado, eu não consigo fazer. Isso que Paulo está querendo dizer. O versículo 16. Eu faço que não quero. Não consisto com a lei, que é boa. Versículo 17. De maneira que agora já sou o que faço, isso, o pecado que habita em mim.
Versículo 18. Eu sei que em mim, isto, na minha carne, não habita bem algum, como feito a querer que está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois eu não faço o bem, o que eu quero, mas o mal que eu quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, enquanto eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros de outra lei, que trabalha contra a lei, e o meu entendimento se prende. Debaixo da lei do pecado está os meus membros. Aí o versículo 24. Miserável homem que sou, quem livrará do corpo desta morte? Aí o versículo 25, ele mesmo faz essa pergunta. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quer dizer, Paulo está dizendo aqui que a lei, ela vem apresentar, depois que o homem conhece a lei, ele morre. Ele morre por quê? Porque a lei agora, ela nos condena. A lei agora, ela nos aponta, ela mostra os nossos pecados. Aí o versículo 25, ele diz assim, dou graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de sorte, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Irmão, nós precisamos da lei? Precisamos. A lei é boa. A lei, ela vem nos mostrar as nossas mazelas, os nossos pecados. Mas a lei por si, ela não tem força, ela não consegue levar o homem ao arrependimento. Nós precisamos da graça que há em Cristo. É a graça que vai nos justificar. É Cristo que vai nos justificar diante do Senhor. Tá bom? Deus abençoe e que tenha todos uma boa noite.